Ok, vamos então ao nosso tema, que é a comunicação social como instrumento para a manutenção do poder político. Ora, devo dizer-vos que o tema é de extrema importância para o contexto em que encontramos, tal como o Dino acaba de frisar, pois claro, isto é importante não só no contexto angolano, mas também noutras realidades mais ou menos similares ou que tenham características com alguma analogia se comparada com a realidade angolana. Eu entendo que falar sobre a comunicação social como um instrumento para a manutenção do poder político pressupõe que façamos a abordagem mais ou menos seguindo o seguinte esquema. Inicialmente eu gostaria de apresentar de forma breve e rápida as características essenciais de um Estado democrático e de direito à luz da chamada teoria liberal da democracia e, claro, seguidamente vem o ponto, a visão de Noam Chomsky sobre a forma como os Estados autoritários usam a mídia e o meu terceiro ponto recai sobre a realidade político-sociológica angolana, claro, dentro da perspectiva de Noam Chomsky, combinada com outros autores, como é o caso de Althusser, por exemplo, e uma escritora romancista nigeriana, Chimamanda Adichie, que tem uma abordagem super interessante, não exatamente sobre a teoria da comunicação relacionada com a categoria democracia, mas Chimamanda aborda sobretudo a problemática de olhar a realidade a partir de uma só perspectiva, né? Dali que ela escreveu recentemente um artigo, que não é tão recente assim, deve ter por ali 7 a 10 anos, intitulado The Danger of One Only Story, ou seja, o perigo de uma única história. E claro, depois terminaremos com uma breve conclusão em que, na minha perspectiva, depois saberemos o que é que ela dirá. Quais são as características essenciais, então, de um Estado democrático e de direito? E por que fazer referência a essas características? Porque se, por um lado, Angola, enquanto país, assumiu-se, a partir de 1991, fruto da pressão interna e externa, sobre a necessidade de democratizar-se, claro, formalmente construímos um Estado democrático e que, do ponto de vista material, infelizmente, não conseguiu concretizar-se, tendo-se assumido como formalmente democrático, é importante que nós, enquanto cidadãos, tenhamos consciência de que há uma estreita relação entre uma democracia e uma imprensa livre. E, claro, vamos falar da imprensa como instrumento para a manutenção do poder político, porque há uma contradição entre a forma como a imprensa é usada, a forma como a imprensa funciona no nosso país e aquilo que a democracia exige, aquilo que os critérios da chamada democracia liberal exigem. A primeira característica da democracia sobre a qual eu gostaria de fazer referência, mas não se preocupem com a ordem, é a accountability. Ou seja, numa democracia é necessário que haja prestação de contas. No caso, por exemplo, do Estado, pois claro, deve prestar contas aos cidadãos e no caso do privado, como devem calcular, por exemplo, eu Domingos da Cruz, se tiver uma empresa privada, ela será submetida à auditoria e terei igualmente que pagar impostos. E os impostos têm de ser proporcionais ao rendimento da minha empresa. O que significa que a transparência aplica-se a todos nós. Não é? E claro, do ponto de vista individual também, não é? Em casa é necessário que haja exercício de transparência. Quando mandar o sobrinho ou o filho para comprar rebuçado, é preciso perguntá-lo se há ou não troco. Isso é importante, sob pena de acostumar-se já a desviar, como tem feito Isabel dos Santos e Eduardo dos Santos, o papá, não é? A outra característica fundamental da democracia é a chamada separação de poderes. A separação de poderes é um elemento fundamental, tal como disse Jean-Jacques Rousseau, para que haja equilíbrio entre os poderes. Ou seja, é preciso que um poder, claro, fiscalize o outro,
de tal modo que nenhum esteja acima dos outros poderes e haja riscos de cair-se no autoritarismo e no controle absoluto. Portanto, é necessário que o poder judicial seja independente em relação ao poder executivo e em relação ao poder parlamentar ou legislativo, claro. Depois temos então os limites do poder. Pois claro, quando se fala dos limites do poder do ponto de vista democrático, queremos dizer que existe aquilo que se chama contrato constitucional, e o contrato constitucional estabelece o que é que cada um dos poderes deve fazer, até onde cada um dos poderes deve chegar. Lembro-me que alguém ontem contou-me uma história, foi à universidade e queria solicitar algo e disseram: isso não é possível porque deram ordem. Não. Num Estado democrático e de direito, você não pode justificar a concretização de um direito ou não, a negação de um direito ou não com ordens, porque ordem pressupõe arbitrariedade. Você deve justificá-lo por intermédio de uma lei. Não pode me dar isto onde está escrito, do ponto de vista legal. Portanto, é preciso limites do poder. Quer dizer que o presidente, o governador, o administrador, ou seja lá quem for, exercendo um cargo de responsabilidade pública, tem limites na forma do exercício do poder. Ele não pode fazer o que bem entender. Deve agir de acordo com o limite. E qual é o limite? Os direitos dos cidadãos, a dignidade da pessoa humana e, claro, outra característica fundamental da democracia é a chamada poliarquia. A poliarquia estabelece que numa democracia é necessário que haja multiplicidades de centros de poder, o que significa que não pode haver um poder central que controla e decide sobre o destino do país. Tem de haver múltiplos centros de poder. Igualdade, claro, isso é algo sobre o qual variadíssimas vezes as pessoas falam. Somos iguais perante a lei. Portanto, sendo o papata, empregado de limpeza, professor universitário ou ministro, caso sejamos apanhados porque estamos envolvidos em corrupção, devemos igualmente ser responsabilizados conforme as leis do país, porque somos todos iguais perante a lei. Ora, essa igualdade não é só no sentido da punição, mas também no âmbito da concretização e do desfrute dos direitos. Claro, outra característica fundamental do Estado Democrático e de Direito é a integração das minorias. Numa democracia não vale o discurso da maioria absoluta e qualificada. O que significa que, por exemplo, se um partido ganhou, não pode querer que em nome da sua vitória eleitoral, e que por sinal é suspeita, e claro, isso não se aplica só para Angola, comece agora a dizer que eu posso fazer tudo o que quiser e entender porque eu ganhei eleições. Não, uma das características fundamentais da democracia é a integração das minorias. Por exemplo, nós encontramos-nos num país onde temos uma minoria que está completamente desprezada, os coiçãs, que por sinal são o grupo originário e donos, do ponto de vista histórico e antropológico, deste país. Nós somos colonos que viemos, ocupamos Angola, destruímos, só que depois veio um colono acima do colono que chegou aqui primeiro, né? O colono banto destruiu o coiçã e os bosquimas. Depois veio o colono europeu, pôs em causa a colonização banto, que é a nossa, dos quimbundos, ovimbundos e tantos outros. Ora, esse grupo deve ser igualmente integrado nas estruturas do país, nas mais variadas esferas. Eu não posso dizer, não, ganhamos eleições e, portanto, o resto não interessa. Eu ganhei eleições, a opinião da maioria não interessa porque nós somos a maioria. Não. Uma das características essenciais da democracia é a integração das minorias. Por quê? Porque as minorias têm igualmente a mesma dignidade que a maioria. Aliás, quando a maioria vence, significa que ela tem exigências tanto para tal maioria quanto para a minoria, na medida em que partilham todos do mesmo espaço territorial e destino comum. Por outro lado, a democracia estabelece o fragmentalismo como uma exigência fundamental, mas esse fragmentalismo sobre o qual eu refiro-me é o chamado fragmentalismo mediático. O fragmentalismo é aquilo que algumas pessoas chamam de pluralismo na imprensa.
nós temos de ter na imprensa, de acordo com as exigências de um Estado democrático e de direito, as mais variadas visões sobre a vida e sobre o mundo, que os alemães chamam de Weltanschauung. Ou seja, nós não podemos ter um grupo que acha que a música nacional, por exemplo, é o samba. O que o samba diz ao Chokwe? O que o samba diz ao pessoal do Mushico? O que o samba diz ao pessoal, vai lá, Nhaneca Umbi? Não faz sentido. É necessário que a imprensa seja capaz de abarcar dentro dela as mais variadas visões, não é? E claro, eu estou aqui a fazer referência a um aspecto de caráter étnico e antropológico, mas podíamos fazer referência também a questões de natureza política, não é? Não interessa só ver na televisão sempre o discurso do Bloco Democrático ou do PRDS. É necessário que haja também de outras forças, não é? Por exemplo, o único partido que mais aparece na televisão é o Domingos da Cruz, quando o partido MPLA nunca apareceu durante quase 6 meses. Ok? Isso não funciona. Há discriminação contra o MPLA. O MPLA tem direito de entrar na comunicação social. Como é que se dá ao NITA 45 minutos no noticiário, ao MPLA só se dá 2 minutos? Isso é grave. Portanto, não há aqui igualdade de tratamento e pluralismo ou fragmentarismo a nível da imprensa. Por outro lado, outra característica fundamental sobre a qual vale a pena fazer referência de forma rápida é a tolerância. A tolerância é fundamental. Aliás, quando há pluralismo, significa que cada um de nós tem capacidade de aturar o outro no debate, não é? Eu não estou a gostar dos teus argumentos, você está a dar-me porrada, mas ainda assim eu aturo-te. E, portanto, a única arma que eu tenho em nome do Estado Democrático e de Direito é usar a força do argumento e da retórica para destruir. Aqui não vale armas, não vale cajados, não vale absolutamente nada. A única força que prevalece no Estado Democrático de Direito em nome da tolerância é que cada um de nós defenda os seus posicionamentos de forma livre e independente com a força da retórica, como diria Jürgen Habermas, não é? E por outro lado, há uma característica igualmente fundamental que é a alternância. Num país onde não há alternância, não há efetivamente democracia. É outra coisa menos democracia. E claro, todas essas características condensadas numa só da democracia têm como fim último a dignificação da pessoa humana. Portanto, o Estado democrático e de direito aceita nas chamadas liberdades e direitos fundamentais, o que significa que não há Estado democrático e de direito se não for a dignidade humana acima de tudo e mais nada. Na democracia, só a dignidade humana está acima de tudo, que Norberto Bobbio, filósofo do direito italiano, chama de individualismo. Ou seja, só quando prevalece as individualidades, as pessoas de forma singular, aí efetivamente nós temos democracia, aí temos então a concretização da dignidade humana. Inclusive ele dá um exemplo super interessante. Nas eleições não se conta o voto do grupo, voto da Umunga, voto do ADRA, voto da World Vision, voto sei lá de que organização, mas conta-se o voto de cada um de nós. Portanto, na democracia vale o exercício dos direitos individuais e a nossa dignidade e não de cada pessoa. De quando em vez surpreende-me quando as pessoas dizem assim, é preciso juntar-se a organizações que estejam efetivamente vinculadas e funcionam. Não, o cidadão não precisa necessariamente estar dentro de uma organização para fazer a sua vida enquanto cidadão e exercer os seus direitos. Ora, essas características, o que elas nos podem dizer em relação ao tema que é a comunicação social como instrumento para a manutenção, digamos, do poder? Essas características dizem-nos muito. Por quê? Porque nós encontramos-nos numa realidade onde elas não se concretizam. E é aqui onde está o problema. Dali a necessidade de fazermos referência a essas características para que se possa ultrapassar o equívoco de que tenhamos, ou temos, desculpem, uma democracia. Pois claro, esse é o meu ponto de vista. Alguns acham que nós temos uma democracia, portanto poderão defendê-lo tranquilamente e consigam destronar esses argumentos que acabo de apresentar. Mas a questão é,
nós assumimos-nos constitucionalmente como sendo uma democracia. De acordo com os teóricos do pensamento ocidental, adaptado também às realidades periféricas do mundo, entendem que essas são as características essenciais de uma democracia? Pois claro, não tendo essas características, o que é que nós temos então? E quando não há, como o Estado que não concretiza essas características da democracia usa a mídia? Porque quando ela tem, ela usa a mídia de forma livre, independente, imparcial e tudo mais. Não havendo essas características, então faz o uso da mídia de uma maneira diferente. E é isso que nós tentaremos compreender a partir de agora, tendo como pano de fundo a visão e o pensamento do filósofo e linguista norte-americano Noam Chomsky. Segundo Noam Chomsky, na sua obra Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas, os Estados autoritários usam 10 estratégias para usar e manter o poder político. Claro, manipulando, enganando, mentindo brutalmente o povo, que nesse caso deixa de ser cidadão, porque a cidadania só se exerce no Estado democrático. A cidadania pressupõe a concretização de direitos. A primeira característica, segundo Noam Chomsky, das chamadas técnicas, a primeira técnica é a estratégia da distração. Segundo Noam Chomsky, o elemento primordial do controle social é a estratégia da distração, que consiste em desviar a atenção do público dos problemas importantes e das mudanças decididas pelas elites políticas e econômicas mediante a técnica do dilúvio ou inundações de contínuas distrações e informações insignificantes. Basta se lembrarem da ZAP. Basta lembrarem-se do facto de alguns dizerem que não se pode passar a sessão da Assembleia Nacional, que por acaso só passa uma vez por mês, mas o show de Kuduro começa das 6 até dia seguinte. Interrompe-se toda a programação. A estratégia da distração é igualmente indispensável para impedir ao público de interessar-se pelos conhecimentos essenciais na área da ciência, da economia, da psicologia, da neurobiologia e da cibernética. Manter a atenção do público distraído longe dos verdadeiros problemas sociais, cativada por temas sem importância real. Manter o público tão ocupado, sem nenhum tempo para pensar, de voltar à granja como os outros animais. Outra característica de manipulação, segundo Noam Chomsky, outra técnica, criar problemas, depois oferecer soluções. Eu crio problema, distraio as pessoas, invento que quem matou o Alves Camuling não é o fulano, e começamos a distrair em vez de ficar focado no assassino real. Este método, também chamado problema-reação-solução, cria-se um problema, uma situação prevista para causar certa reação no público, ao fim de que este seja o mandante das medidas que se deseja fazer aceitar. Por exemplo, deixar que se desenvolva ou se intensifique a violência urbana, organizar atentados sangrentos a fim de que o público seja o mandante de leis de segurança nacional. Ou também, criar uma crise econômica para fazer aceitar a necessidade da privatização de tudo. Sabem que é um projeto de privatização da água, né? Doravante a água para beber, provavelmente teremos que fazer como celebramos contratos para ter energia com aqueles generais que têm PTs privados, né? E como devem calcular, meus amigos, quando a água for privatizada, isso pode ficar sumalizado. Terceira técnica de manipulação para manter o poder é a estratégia da gradação. A estratégia da gradação pressupõe que eu, para manter o poder, começo a injetar os meus males contra o povo de forma gradual, que é para eles irem se acostumando com o sofrimento e depois naturalizam o sofrimento. Por isso é que você vê pessoas aqui que você lhe diz, isso está mal, ele diz, não, isso é similar aos Estados Unidos.
Porque foram tantos anos de dosagem de sofrimento. Primeiro deram 12 cc, depois 3, depois 4. Depois ele diz, não, isso é mesmo o paraíso. A quarta técnica, segundo Noam Chomsky, a estratégia do diferir. Outra maneira de se fazer aceitar uma decisão impopular é de apresentá-la como sendo dolorosa e necessária. Em seguida, porque o público, a massa, tem sempre a tendência a esperar ingenuamente que tudo irá melhorar amanhã e que o sacrifício exigido poderá ser evitado. Isto dá mais tempo ao público para acostumar-se com as ideias de mudança e de aceitá-la com resignação quando chega o momento mais duro. Mas eu tenho dito também que qualquer povo só percebe que lhe foi sequestrado a sua dignidade quando o sofrimento atinge a alma. No nosso caso, o sofrimento ainda não atingiu a alma, ainda está no nível da pigmentação. É necessário que se aprofunde ainda mais o sofrimento para ultrapassar a camada da carne e depois passar pelo osso e depois chegar na alma. E quando percebermos que até a alma nos foi sequestrada, aí sim. A quinta técnica de manipulação para manter o poder político, mas tudo isso usando a imprensa, meus amigos, tudo isso usando a imprensa, é dirigir-se ao público como criança de baixa idade. A maioria da publicidade dirigida ao grande público utiliza discursos, argumentos, personagens e entonação particularmente infantis, muitas vezes próximos à debilidade mental, como se o espectador fosse um louco. Quanto mais se intente buscar enganar ao espectador, mais se entenda a adotar um tom infantilizante. Por quê? Se você se dirigir a uma pessoa como se ela tivesse idade de 12 anos ou menos, então, em razão da sugestibilidade, ela tenderá, com certa probabilidade, a uma resposta ou reação também desprovida de um sentido crítico, como a de uma pessoa de 12 anos ou menos de idade. Olha, se você for a uma galeria de arte contemporânea ou antiga, você chega numa galeria para observar o quadro. Vocês já viram como é que os quadros de grandes artistas são complexos e abstracionais, né? Todo mundo fica calado a refletir, a ver a complexidade para descortinar a simbologia dos quadros, não é? Porque aquilo é muito sério. Agora, quando você estiver a falar com alguém de forma infantil, ele também terá a mesma reação. Se você tratar as pessoas com seriedade, falar com elas sobre neurociência, psicologia profunda, ateísmo, você vai perceber que a pessoa vai parar e vai ter que começar a se concentrar, porque vai perceber que eu estou aqui diante de uma narrativa complexa e tal narrativa só a poderei compreender se por acaso eu conseguir descortinar os símbolos que estão a ser apresentados. Agora, quando você começa a apresentar tilar, quando você começa a colocar toda hora laifar, quando começas a apresentar as pessoas, a confundirem que a vida é todos os dias festas, todos os dias glamour, com vestidos de 90 mil dólares, olha, você começa a levar as pessoas a pensar que a vida é outra coisa menos a realidade que nós efetivamente conhecemos. E claro, tudo isso é feito por intermédio de quê? Da mídia. E qual é a importância dessa estratégia de infantilizar toda a narrativa mediática? É que as pessoas tornar-se-ão menos reflexivas e menos capazes de perceber o que os rodeia. Essa é a lógica. Sexta técnica de manipulação para manter o poder é utilizar o aspecto emocional muito mais do que a reflexão, que no fundo está completamente relacionada com o que eu acabo de dizer. E vou dar um exemplo bastante simples.
queres manipular os angolanos para que não regresse à guerra? É só colocar umas viúvas do Bié a irem visitar cemitérios. Não queremos mais guerra. Nós até criamos uma associação das viúvas da guerra. Estás a apelar à emoção? Essa manifestação é guerra. Esse jovem que escreveu ali, ditador nojento, quero guerra. Não, na casa dele só tem faca para cortar cebola. Sétima técnica de manipulação para a manutenção do poder: manter o público na ignorância e na mediocridade. Fazer com que o público seja incapaz de compreender as tecnologias e os métodos utilizados para o seu controle e sua escravidão. A qualidade da educação dada às classes sociais inferiores deve ser a mais pobre e medíocre possível, de forma que a distância da ignorância que paira entre as classes inferiores e as classes sociais superiores seja e permaneça impossíveis para o alcance das classes inferiores. Manter o público na ignorância e na mediocridade. Isso tem relação com a ideia segundo a qual o idiota é o gênio. Não sei se já deram conta, nós estamos num país em que está na moda ser burro, já deram conta, né? O ingênuo é o mais aplaudido. Por exemplo, quem rouba é visto como um biju, porque conseguiu casa, carro. A pessoa menos séria e menos responsável é a que é aplaudida na família e no bairro. Aquele que põe tatuagens aqui gigantes e tal, tem swag. Vai se promovendo a ingenuidade como sendo sinal de superioridade intelectual. E é claro, isso transforma-se em onda e todos nós queremos viver de acordo com esse padrão, porque é isso que nos dá reconhecimento social. Estamos efetivamente numa sociedade em que quem é sério, quem é eticamente correto, quem é, vá lá, gênio mesmo do ponto de vista intelectual, esse não pode ser promovido. Quem deve ser promovido é aquele que está permanentemente com a língua gasta a lamber botas, né? Os tais do yes-menismo. Oitava técnica para manipular o povo com base na mídia é estimular o público a ser complacente na mediocridade. Promover ao público a achar que é moda ser estúpido, vulgar, ser patético, ingênuo e inculto. O inculto, esse é que deve ser aplaudido. Basta se lembrarem do Bento Cangamba. Não na técnica de uso, usando da mídia para manipular e manter o poder, é reforçar a revolta pela autoculpabilidade. Fazer o indivíduo acreditar que ele é o culpado pela sua própria desgraça, por causa da insuficiência da sua inteligência, das suas capacidades ou dos seus esforços. Assim, ao invés de rebelar-se contra o sistema que lhe exclui, ele fica frustrado contra si mesmo e procura suicidar-se porque eu sou culpado da minha pobreza. Se vocês verem, permanentemente a televisão diz: se você quer ser bem sucedido, tem que empreender. Até criaram um programa de pessoas bem-sucedidas, né? E claro, as pessoas bem-sucedidas são aquelas que a essa hora estão em Miami, num jacuzzi, e o pai dele está a roubar dinheiro, a transferir na conta dele. Esses são os bem-sucedidos, são os empresários de sucesso. E você que tem ideia, como nasceu em Bocoio, em Caimbambo, tua mãe não é do partido, não tens qualquer possibilidade de ascensão. Nos outros lugares é diferente. E permitam de forma brevíssima contar-vos uma história rapidinho. Os norte-americanos recentemente pegaram um miúdo gênio da Serra Leoa, o levaram para Massachusetts Institute of Technology, uma das instituições mais poderosas e de melhor qualidade no mundo. Essa universidade americana pegou o miúdo porque ele deu sinal de que é um dos melhores especialistas na área da engenharia da comunicação. E ele só tem 15 anos e conseguiu sozinho, com material reciclado, criar uma emissora na sua própria comunidade de rádio. Claro, os americanos simplesmente
pegaram um miúdo com 15 anos e está a dar conferências nos Estados Unidos. Isso é que é valorizar o cérebro das pessoas. Nenhum país vai a lado nenhum se não se valorizar o cérebro das pessoas. E ainda bem que o velho Lopo do Nascimento, nesse último discurso dele de retirada do Parlamento, disse que é necessário que construamos um país em que as pessoas sejam capazes de assumir cargos, não por aços étnicos ou políticos, mas por competência técnica, pela meritocracia. Só assim efetivamente poderemos construir um grande país. A 10ª técnica de manipulação do povo para manter o poder político é conhecer melhor os indivíduos do que eles mesmos se conhecem. Todo Estado autoritário e totalitário normalmente usa os serviços secretos, usa acadêmicos para fazerem estudos que visam compreender o comportamento e a psicologia das massas, a psicologia do povo. E recentemente houve um estudo que o Globo Capa divulgou, que fazia referência à contratação de um professor da Universidade de Nova York, um PhD, para compreender o comportamento dos taxistas antes das eleições. Pois claro, é preciso compreender a psicologia das pessoas. O que é que eles mais gostam? Cuca. Ok, vamos dar umas maratonas. Ok, eles gostam mais de quê? Aquele frango que vem da China. Vamos dar muito frango. Baixa a cerveja, ok. Mas a água mineral pode ficar 100 kwanzas, a cerveja fica 30. E aí mantém-os distraídos, não é? Em relação ao caso angolano, eu só gostaria de fazer referência a alguns elementos básicos do ponto de vista histórico, alguns fatos que marcaram a nossa história política, de manipulação. Os caros interlocutores lembram-se do que aconteceu com Ngola Kabango, não me lembro há quanto tempo, 6, 7 anos atrás, no caso de um senhor que dizem que ele o manteve sob cárcere privado. Verdade ou não, temos de admitir que houve um grau de manipulação extremo. Por outro lado, muitos mais vezes aqui na sala, ou não, por estudo ou por informação prestada oralmente, devem lembrar-se que a FENELA foi acusada de ser canibalista. O pessoal da FENELA desde sempre alimentaram-se de pessoas. E isso até hoje há pessoas que acreditam. E como devem calcular, por que foi feito isso? Porque era necessário descredibilizar a FENELA para que um grupo pudesse manter o quê? O poder. E tudo com a força da imprensa. O caso mais recente do Folha 8, em que até a Mamá Cuiba, que só sabe de olho de palma, se pronunciou sobre liberdade de imprensa. Na grelha, fez pronunciamento, e Ola Araújo está a se pronunciar sobre teorias liberais da imprensa. Muito interessante. O outro caso mais recente, isso fica na história mundial, é que nós somos o único país do mundo em que o ditador perseguiu o miúdo. Ele está aqui na sala, Nito Alves, meu amigo. Vou levantar. E imaginem o grau de manipulação que aconteceu na imprensa, não é? Lembram-se do Angola Combatente? Lembram-se do Angola Combatente? Mas tudo isso que passava na imprensa avisava o quê? Manter única e exclusivamente o poder político, que depois transformou-se em hora certa. Para terminar, de modo que não canse a sala, permitam-me ler calmamente a minha conclusão. Aqui em Angola, os jornalistas são transformados em instrumentos contra a liberdade da imprensa. Aqui não é o jornalista que luta para ter liberdade da imprensa, ele mesmo é contra a liberdade da imprensa. Por que ele tem que ser contra a liberdade da imprensa? Porque ele sente-se parte do grupo que, se não controlar a imprensa, manipular, então vão perder o poder. Eu faço parte desse grupo que beneficia-se da cleptocracia, da corrupção e tudo mais. Então eu tenho mesmo que manipular sempre o povo para continuar a me beneficiar disto. Então ele mesmo é contra a liberdade de imprensa.
e amante da distorção, da mentira brutal, da manipulação. Em definitiva, o jornalista é um mentiroso humor compulsivo, doente, psicótico, que carece de tratamento psiquiátrico e psicoterapêutico. Para o caso da realidade angolana ainda, os jornalistas e a mídia, em maioria, são exatamente as escadas e andaimes que permitem a continuidade da construção da lógica do mal. Neste sentido, os jornalistas, em parceria com o poder político e subjetivo, são os primeiros perigos a si mesmos e à liberdade de imprensa. Uma das justificativas simplistas destes indivíduos é o pão dos filhos, esquecendo-se de que eles fizeram escolhas, fizeram opções. É humilhante, vergonhoso e falta de dignidade culpar a tua filha ou teu filho por se associar ao ditador. Foi tua opção. Noutra perspectiva, a mídia pode servir para mobilizar as pessoas em defesa dos seus direitos, do republicanismo e, em última análise, para o derrube daquilo que está mal. Mas, claro, isso só quando o jornalista tem consciência do seu papel enquanto jornalista. É importante dizer-lhes, caros interlocutores, que o Presidente da República, para terminar, 2 frases, afirmou o seguinte, num discurso em 2006. Ele mesmo afirmou o seguinte: devemos estar atentos e desmascarar os oportunistas, os intriguistas, os demagogos que querem enganar aqueles que não têm o conhecimento da verdade. Essa última parte talvez seja mais importante. Temos que ser mais ativos do que eles para vencermos a batalha da comunicação. Ele simplesmente reforçou a ideia de que temos mesmo que continuar a manipular para podermos manter o poder. Essa é a frase dele no congresso do partido. E disse mais, só que essa é cópia do seu discípulo, um senhor que me causa náuseas. Vou ler a frase e depois acabo de citar. Ele afirma o seguinte, e isso é muito recente, numa entrevista que concedeu ao jornal Gazeta: acha que a televisão pública de Angola vai passar um deputado que foi eleito pelo povo, mas não respeita o presidente da República? Também qualquer um vai atacá-lo? Sabe as consequências de uma aldeia de Calandula, no Bailundo, no Uíge, Londoimbane, a ouvir um deputado da oposição ofender o presidente da República? Você sabe dessas consequências? Sabe as consequências disso num país que saiu de um conflito há menos de 15 anos? As pessoas não têm noção da responsabilidade e do sentido de Estado. Os serviços de inteligência angolana têm noção do perfil do que essa gente diz e faz. Essas palavras são de João Pinto. São eles a justificarem publicamente, sem mais esconder, que sim, nós manipulamos mesmo de propósito. Temos plena consciência do que estamos a fazer. Tenho dito e muito obrigado. Sentido de transparência, tanto que tenho sido um ativista também neste caso, e não tem havido transparência para tão longa quanto se pede palavra para os participantes. Naturalmente vão melhorando mesmo. Agradecer a presença do preletor, foi muito conciso na sua explanação, e na verdade é o que tem acontecido na nossa prática. Mas o que me inquietou e por que estou aqui é o caso das novas cadeias televisivas, ou se não mesmo da cadeia que aqui se faz presente, da TV Zimbo. Quando começou com o sentido de transparência e imparcialidade. O sentido de transparência e imparcialidade. Agora notamos que não é o que parece, ou seja, não é o que parecia. A que se deve? Pergunto, a que se deve essa mudança? Será que violou as características que aqui nos apresentaram? Será que
ficaram um demagogo também, não sabemos. Relativamente ao preletor, na apresentação disseram que é jornalista. O que é que tem feito mesmo para a mudança desse quadro? Obrigado. Esta plateia é magnífica, formidável. Muito obrigado para o Munga por ter proposto este debate. Muito obrigado também para o palestrante, o Sr. Domingos da Cruz. Parabenizar inicialmente ao Munga na perspectiva de se criar debate, de facto. O debate em Benguela, e penso que em grande parte de Angola, terá que ser feito na base da razão, porque a razão é helena e a emoção é negra. Ao Munga poderia ter muitos outros participantes caso o debate fosse aberto e limpo para todos participarem. E como disseram bem, não é preciso todos nós estejamos de acordo, podemos estar em desacordo. E por isso mesmo, quando utilizamos linguagem não própria para gente que quer ser educada, porque o Lopo do Nascimento disse que o país é entregue à juventude, vamos entregar à juventude, mas a juventude tem que ser responsável, tem que ser competente, tem que ser capaz. É só isso que se quer. O senhor palestrante, modéstia à parte, e dado o seu reconhecimento técnico-científico, busca exemplos que não são bons para estas questões. Não vamos partidarizar, não vamos citar nomes de pessoas e, fundamentalmente, quando se toca em figuras que têm responsabilidades em termos de poder jurídico do país. E então, se nós não criarmos esta base de comunicação, assim não vamos entender. Gostaria que a plateia me ouvisse, como nós também ouvimos conforme também ouvimos o palestrante, vamos ouvir. Nós temos que nos ouvir, nós, angolanos. E então, eu não quero tirar partido de ninguém, eu sou um académico, eu estou a falar como académico. E então, gostaria que nestas questões, que fosse, e porque na qualidade de palestrante, que fosse uma abordagem técnico-científica capaz das pessoas poderem entrar dentro da ação e não particularizar, porque isto depois cria agitação, cria inconformismo, nem toda a gente participa. Assim não vamos lá. Assim, quando os angolanos não se entenderem, não vamos lá. Eu vou falar, vocês vão falar também dentro dos mesmos moldes. E eu penso que vamos ter mais participantes, poderemos ter mais participantes em edições próximas, desde que se cumpram com alguns pormenores. Aliás, se é jornalista, sabe que há normas e há princípios que devem ser respeitados. E é uma questão de chamar a ética. A ética é importante. A gente não pode jogar pedras no telhado do outro, quando nós também não sabemos o nosso telhado, se é de ferro. Eu também gostaria de referir aqui sobre o palestrante que não há absolutismo nenhum. Não pode haver esta política de absoluto, do que tem a verdade, do que sabe tudo. A gente, a partir do princípio de que é este absolutismo, vamos continuar a divagar, porque é sempre a minha ideia contra a sua e nunca mais acaba. A arrogância e a mediocridade, às vezes, quando é mal interpretada, leva-nos também a faltas de expectativas. É preciso que cada vez mais nós tenhamos capacidade suficiente para nos entendermos, para compreendermos, porque o debate é importante, mas e debate cívico, e debate com regras, com normas. Os charruaceiros gostam da confusão. Eu estou de acordo que se discuta cada vez mais estas questões ligadas à imprensa e ligadas à sociedade. E um bocado fiz referência sobre esta teoria defendida por Sédar Senghor, quando dizia que a razão é helena e a emoção é negra, para que nós continuemos a falar a mesma linguagem. Eu gostaria, na intervenção feita pelo moderador, o Sr. Domingos da Cruz, nós temos um contexto. O contexto angolano difere de outros contextos. Eu também tive a particularidade de poder viajar um bocado e conhecer as realidades. E então,
A realidade angolana é a realidade angolana, a americana é americana, a russa é russa e outros países. E então, se nós formos buscar particularidades e depois querermos generalizar no mesmo sentido, não é possível. Porque vamos sair daqui com a mesma impressão de que o importante é bater quem está no Estado, o importante é bater quem está no governo, o importante é... Não, essa não é a minha interpretação, eu penso, a interpretação que eu fiquei é esta, e penso que não é essa que nós vamos seguir. Quer os que estão no poder, quer os que estão do outro lado, todos, e como disse bem, sejamos capazes de fazer uma pátria boa para nós podermos viver. Uma boa pátria para todos os angolanos. Portanto, gostaria que diferenciasse, que me fizesse entender essa interpretação, e depois deu até inclusive o próprio exemplo de que nos Estados Unidos o que se faz em Angola, às vezes há uma conversação que também os Estados Unidos se faz. É evidente, porque nos Estados Unidos também, na Voz da América, ninguém fala o que quer e que bem entende. Como, por exemplo, não há absolutismo nenhum, na Inglaterra, na BBC de Londres, também quero falar, dar pancada no governo inglês e vou lá para a rádio. Não é assim. Então, gostaria que as questões fossem bem dilatadas. De resto, agradecer os nossos companheiros que estão do outro lado. Também vou vir cá falar. Não vamos ouvir todos. Portanto, o importante é que haja educação. É isso que o Lobo do Nascimento pede aos angolanos. Pede à juventude. A juventude, se não tiver paciência, vamos nos ouvir, tem que haver paciência. Nos sentarmos, ouvir uns aos outros, vamos ter resultados. Se nós quisermos agir batendo só no ceguinho, batendo no ceguinho, nunca vamos chegar lá. Muito obrigado mesa. Muito obrigado por todos aqui presentes nessa sala, e este exercício da múmia verdadeiramente vai simplesmente também reconhecer a democracia em Angola. Nós todos angolanos devemos contribuir para uma efetiva democratização em Angola. É bem verdade que em Angola, os que falam bem de Angola são aqueles que têm dinheiro, são aqueles que colaboram com o regime, isso é verdade. Nos esquecemos que para o desenvolvimento sustentável de Angola depende de todas as mentes. Todas as mentes devem contribuir para o desenvolvimento de Angola. Não devemos aqui constantemente abanjular o executivo, que está errado, devemos dizer que está errado. Não devemos aqui constantemente tapar o sol, não é? Ou seja, a radiação solar com a peneira. Não devemos. Este mundo é competitivo. Tem Estados Unidos, tem Rússia, tem África do Sul e tem Angola. E nós devemos saber aonde vamos com esse país, porque este país é de todos e todos nós devemos fazer Angola. Em primeiro lugar. Esse princípio de evangelismo devemos pôr de trás, não é? Vamos por atrás para garantir efetivamente uma Angola que todos os angolanos necessitam. Angola é um país rico, isso é verdade, mas efetivamente não estamos a ver onde o dinheiro tem estado a ir, porque há certos indivíduos que se enriquecem ilicitamente. Isso é verdade, ninguém deve aqui esconder, é verdade. Relativamente à comunicação social, ninguém deve aqui esconder que a comunicação social efetivamente peneira, não é? O que passa, o que não passa, essa coisa toda. Se nós queremos uma Angola que a comunicação seja de fato transparente, por parte do executivo tem de haver a tal chamada vontade política. Se não houver a vontade política, efetivamente teremos sempre uma comunicação social monopolizada. Eu gostei muito do discurso, não é? Do Sr. Domingos. Gostaria que explicasse as consequências, não é? De uma comunicação, não é? Com instrumento que garante, não é, o poder político, não é? Ou seja, o executivo. Eu gostaria que explicasse, no contexto de Angola, nós sabemos perfeitamente que Angola é um país liderado por um ditador, e que esse ditador realmente, não sei se também consegue sentir que a pessoa também defeca, um dia desse também morre, que efetivamente vai fazer o que vai fazer. Gostaria, não é, que desse aqui as consequências, espelhasse as consequências que
que isto dá a um Estado ditatorial, em que a comunicação social é extremamente monopolizada. Muito obrigado e vamos garantir o princípio de democracia, ouvir todos. Obrigado. Vamos dar nos excertos que eu fui lendo em relação a essa última obra sobre a liberdade de imprensa, fala-nos de uma proposta pedagógica. Gostaria que discorresse sobre essa visão pedagógica que você fala e, sobretudo, o valor prático e como você pensa a efetuação dessa tua visão pedagógica. Muito obrigado. Eu não vou falar muita coisa. Eu queria apenas agradecer pela coragem que teve aqui o servidor e a vontade também que tiveram aqui todos presentes. Bem, sobre o tema, eu gostaria aqui de dizer que tenho notado um desmantelamento psicólogo do cidadão. A imprensa influencia muito neste desmantelamento psicólogo. Dou um exemplo prático do que temos visto, ou tenho visto, nos videoclipes que passam na TPA. Como exemplo do Yuri da Cunha, o Achuchucha, acho que é isso. Sinceramente, aquilo é um desmantelamento psicólogo. E a nossa imprensa comunga com esse desmantelamento. E outra coisa também, o preleitor é jornalista que acabei de ouvir. Eu gostaria de saber se também comunga com este ato de desmantelamento psicológico. Obrigado. Todos nós, não só o preleitor, mas a sala, para que possamos fazer um debate e intervenções suficientemente éticas e só assim, não sei se está ali. Ok. O senhor apelou ao civismo, a não ser arruaceiro e tal. Sim. Eu subscrevo a ideia de que efetivamente temos de ser suficientemente éticos, mas é preciso também admitirmos que não houve da minha parte qualquer pretensão de apresentar um ponto de vista com uma tendência absolutista de que seja o dono e senhor da verdade, e só para fazer reminiscência, como diria o velho Platão, eu no início dizia que estou aqui para interagir. Não vou apresentar pontos de vista como sendo dogma de fé e critério. É verdade, fiz questão de dizer isso, que significa que os meus pontos de vista não passam mesmo de pontos de vista. Agora, apelou para que as apresentações sejam suficientemente acadêmicas, pois claro, é suficientemente acadêmica na medida em que servimos de teóricos, e não é de quaisquer teóricos que dão aulas, por exemplo, nas instituições por serem do partido e que na Suíça nem sequer na instrução primária seriam professores. Por exemplo, eu estou a falar de Noam Chomsky. Noam Chomsky não é um senhor qualquer. Quem estuda e quem é acadêmico sabe quem é Noam Chomsky. Tem teorias, Noam Chomsky é reconhecido a nível mundial, é um intelectual temido nos Estados Unidos, é um gênio, ele é um gênio a nível mundial, da filosofia, da lógica, da psicologia, da teoria da comunicação. E se eu, ao apresentar pontos de vista, me servisse única e exclusivamente de afirmações sem sustentá-las, eu não estaria a ser acadêmico. Agora, ao citar pensadores do nível de Noam Chomsky, de Norberto Bobbio, de Jürgen Habermas, que é tão somente o maior teórico da teoria da ação e do agir comunicativo, ao citar Chimamanda, que atualmente é uma das romancistas mais importantes da Nigéria, eu não sei que tipo de academia me estão a pedir, sinceramente. Agora, é claro que, do ponto de vista acadêmico, é necessário que, ao apresentarmos determinadas teorias, elas sejam adaptadas à realidade. Portanto, o tema é claríssimo. O tema é os meios de comunicação social como instrumento para a manutenção do poder político em Angola.
Espero que eu não tenha recebido um e-mail errado quando o convite chegou no meu computador. Eu não. E sendo assim, eu tenho que adaptar tal análise teórica a uma realidade concreta, porque pediram para abordar a problemática do uso da mídia como instrumento de manipulação para manter o poder político numa sociedade concreta. Se eu estivesse no Senegal, se estivesse na Índia, no Brasil, seguramente que se o tema viesse a falar da Índia, me adaptaria àquela realidade. Mas estamos a falar de Angola e, claro, olho para a história de Angola, de acordo com as obras publicadas, artigos publicados, tenho aqui estudos que dizem claramente que houve manipulação durante quase toda a nossa história política. Né? E essa é efetivamente a realidade. Agora, que devemos ser éticos, estou plenamente de acordo. Mas há uma coisa que a mim surpreende muito, e permitam-me partilhar com a sala. Ainda ontem, de viagem, eu partilhei com algumas pessoas. Há um hábito frequente aqui neste país. Você vai ao debate, na televisão, na rádio, em debates dessa natureza, em que alguns dizem têm de ser éticos, têm de ter posicionamentos suficientemente respeitosos em relação às pessoas. Ok. Eu fico a me perguntar, se o Nelson Sul de Angola é suspeito de ter furtado uma máquina fotográfica, nesse momento ele tem direito à presunção da inocência, portanto eu não posso chamá-lo de ladrão, certo? Quando for provado, à luz das chamadas provas materiais, de acordo com a teoria do direito penal, o senhor passa a ser gatuno, ladrão, está provado. Se ele acha que as provas não são verdadeiras, ele tem que depois provar o contrário, apelando a um novo julgamento, sei lá, recorrendo da decisão. Mas após a condenação, essa pessoa é. E do ponto de vista sociológico também, existem pessoas que nos dão provas de que efetivamente são ladrões, por causa do simples fato de o pai nunca teve uma quinta nem uma lavra, a mãe nunca teve uma cantina do tamanho de Mamadou, e de repente a pessoa vira multibilionário. Eu só estou a tratar a coisa pelo seu nome tal como ela é. Agora, se você se choca com o fato de eu descrever a realidade tal como ela é, o problema não é meu, é da tua sensibilidade. Agora, eu entendo que cada um de nós tem a sua sensibilidade, tem a sua forma de reagir perante a realidade. Essa é a questão. Por exemplo, lembro-me que uma vez o mais velho Manuel Rui Monteiro estava a apresentar um dos livros. Ele tem um poema muito bonito, do ponto de vista estético agrada-me ler. O título do poema é Vagina de Água. E ao poema, quando ele acaba de ler durante a apresentação do livro, uma senhora escandaliza-se e diz: eu já não vou comprar o livro, vou embora. Claro, ela esqueceu só por ignorância que ela, enquanto autor, enquanto escritor, tem liberdade de criação, é arte. E se você se chocou, o problema é da tua sensibilidade. Eu entro no banheiro, encontro a minha mãe a tomar banho, fujo, a minha mãe é culpada. Eu me choquei porque encontrei a minha mãe nua, mas a realidade é que ela estava mesmo nua. É isso. Esse é o problema. Por exemplo, se alguém aqui é da UNITA e quer esconder que Savimbi foi um assassino, ele foi um assassino e ponto final. Assim como outros também são. Está vendo? Savimbi foi um assassino porque matou muita gente, ponto final. Agora, se há razões para justificar, isso não me interessa. E se você é da UNITA e fica chocado com isso, isso é teu problema, da tua sensibilidade. Não é? Agora, eu sinceramente não sou nenhum absolutista, pelo contrário, se fosse absolutista não estaria aqui para discutir com as pessoas, não é? E claro, a leitura que fez foi muito exaustiva e teve vários pormenores
e ainda sobre ética, a grande questão que se coloca, na minha opinião, é: eu estou a chamar a coisa tal como ela é, mas alguém que mata, não lhe chamam como sendo arruaceiro. Alguém que rouba não é arruaceiro. Alguém que exclui a maior parte das pessoas não é. Quer dizer, eu que estou a chamar as coisas tal como elas são, mas pronto, isso é uma questão. O Sr. Leonardo dizia também que é bom que façamos análise baseada no princípio de que a razão é helênica, ok? E ao contrário e a emoção é negra. Essa é a teoria de Senghor, e do ponto de vista das regras acadêmicas, já que apelou a sermos acadêmicos, temos de ser honestos em citar os donos das frases. Isso é Leopoldo Sédar Senghor que afirmou. E, portanto, como a razão é helênica, segundo Leopoldo Sédar Senghor, porque isso não é da minha lava, e a emoção é negra, é preciso também admitirmos que, do ponto de vista acadêmico, ele já foi criticado, porque ao dizer que a razão é helênica, é grega, e a emoção é negra, quer dizer que nós negros não pensamos, não temos na racionalidade. Isso já está ultrapassado, e não é verdade. É nesse contexto que Senghor apresenta. Eu digo isso porque na academia, se você cita um livro e não coloca o autor, vão acusar-te de plágio. E na Alemanha você vai preso. Não perde o título acadêmico, por exemplo. Né? Se provar que na tua tese de mestrado, doutoramento, colocou autores e não os citou, te é retirado o título que você conseguiu na academia. Ok, João Paulo. João Carlos, sim. Dizia que consequência de uma imprensa controlada. A consequência, João, é simples. Quando uma imprensa está controlada, o Estado é transformado num Estado autoritário. Ok, do cima, ok. Transforma-se a imprensa num Estado, o país num Estado autoritário, claro, né? E havendo tal autoritarismo, inviabiliza com que se concretize as liberdades individuais dos cidadãos, né? E permitam-me dizê-lo, peço desculpas por tocar num exemplo pessoal. Recentemente concedi uma entrevista ao Novo Jornal, uma longa entrevista. Não sei por que o jornalista emocionado foi entrevistar-me e depois chegou, não foi publicada, porque a diretora, quando viu, Domingos da Cruz, não, deita isso, não publica. Quer dizer, quando eu falo para rádios e TVs americanas, falo para canais na França, na Bélgica, na Alemanha, no Brasil, e no meu próprio país eu não posso falar para os órgãos, sobretudo públicos, não é? Porque não sei, quer dizer, nos é atribuído o rótulo de que somos mais ou menos Osama Bin Laden. E é mau, porque um país chega para todos e as opiniões não têm necessariamente de ser motivos para que uns odeiem os outros, não é? Desde que seja de boa fé. Outra consequência é que inviabiliza o desenvolvimento, porque uma imprensa controlada leva-nos àquilo que Chimamanda Adichie chamou de o perigo de uma única história. Como devem calcular, se nós estamos num país em que toda a realidade é apresentada numa só perspectiva, significa que não há possibilidade de que haja confronto de diferentes posições, de diferentes perspectivas. Ora, havendo uma só posição, um discurso unilateral, uma narrativa única, isso inviabiliza o desenvolvimento na medida em que só se vai conduzir as coisas numa perspectiva. Os outros pontos de vista são sempre descartados, não é? Descartados. Como deve calcular, esse é um fator também fundamental para o estado de atraso civilizacional em que o país se encontra. João, perguntava qual é o
o que é que traz a proposta pedagógica no livro Liberdade de Imprensa em Angola, Obstáculos e Desafios no Processo de Democratização, e como implementar? Não é? Não sei se me permite, mas nesse momento eu posso falar sobre a pergunta, porque a pergunta que ele faz é relativa ao livro, né? Se o Dino permitir. Desde que seja dentro dos 15 minutos. Ok. Faltam 2 minutos. Sim, é mesmo rápido e breve. Bom, é o seguinte: o livro basicamente entende que nós não estamos num país onde há liberdade de expressão e de imprensa, ok? E essa é a opinião corroborada por vários estudiosos, americanos, ingleses e tudo, mas que fazem vários estudos sobre Angola. E claro, tendo lido tudo isso e confrontado com a realidade angolana, conclui-se que efetivamente não há liberdade de expressão e de imprensa. E claro, o livro chama a atenção para a necessidade das pessoas não confundirem quantidade de meios de comunicação com liberdade de imprensa, porque a liberdade de imprensa é qualitativa e não quantitativa. É por isso que você vê países que têm menos órgãos de comunicação que Angola, como é o caso de Cabo Verde, mas é um dos países mais livres do mundo e uma das melhores democracias do mundo. Então, a liberdade de imprensa e o grau de democraticidade de um país tem um caráter qualitativo e não quantitativo. Ora, e diante dessa realidade eu proponho um caminho, e o caminho é a chamada pedagogia para a liberdade de expressão e de imprensa. E essa pedagogia entende o seguinte: a liberdade de imprensa deve ser trabalhada na escola, nas associações, nas igrejas, claro, e a própria mídia deve também trabalhar a problemática da liberdade de imprensa, conforme acontece nos outros lugares. Vou dar exemplo de Portugal. Os canais de TV em Portugal, jornais e tudo, têm muitas vezes um programa dentro da própria TV para questionar a qualidade do produto que eles emitem. Não sei se já alguém viu esse tipo de programas, que no fundo é uma espécie de avaliação do seu próprio trabalho para ver a qualidade e o nível de liberdade de imprensa. Ora, só que depois, mais tarde, após a publicação do livro, após a feitura porque a minha tese de mestrado, eu percebi que fui ingênuo. Isso não vai funcionar porque nós encontramos-nos num Estado autoritário. Num Estado autoritário não é possível aplicar uma pedagogia para a construção da liberdade da imprensa. O necessário é mesmo cortar a liberdade da imprensa para eles manterem o autoritarismo. Então, como aplicar isto? Para aplicar isto tem de haver alternância. Mas como haver alternância se isso não é uma democracia? Porque não há um sistema de votação, mas há uma máquina fraudulenta, permanente e constante. Diante desse quadro, claro, o povo tem que apelar ao caminho do Egito, da Líbia e da Tunísia e depois aplicar essa pedagogia para a liberdade de expressão e de imprensa. Concorda com a TPA, com o que tem acontecido nos órgãos? Meu amigo, claro que não. E outro perguntou: o que é que tens feito para mudar essa realidade? Eu faço um jornalismo diferente. Alguns clientes sabem que eu procuro conquistar espaços de liberdade, escrever de forma livre, fazer reportagens de forma livre. Como devem calcular, a outra contribuição que dou é dando aulas, não é? Dou aulas no Instituto Médio Superior, que aqui chamam de universidade, mas a Angola não tem universidade. Escrevo, tenho publicações, estamos aqui numa conferência, essa é a minha contribuição para o país. Outra coisa, eu também pago os meus impostos, eu não roubo para comprar casa e casa. Essa é a contribuição que dou. Obrigado. Oportunidade. Obrigado a todos, muito boa tarde. E primeiramente eu quero agradecer, digamos assim, a franqueza que o preletor teve em abordar os fatos com toda a realidade. Diz-se que as críticas, quando são feitas na sua dimensão, trazem desenvolvimento. Pelo contrário, aquelas que procuram deitar poeira aos olhos dos outros. E o nosso preletor fez críticas construtivas. Eu não quis falar, mas levantei-me em função de um compatriota que aqui está, no caso o senhor Carvalho, quando apelou à ética que o senhor preletor deveria adotar.
disse que a política não deve estar dissociada da ética. Como a liberdade de expressão também tem limites. E o nosso preletor teve aqui cuidado, nesta liberdade de expressão, um direito constitucionalmente consagrado, teve esse cuidado de não extrapolar esse limite que a própria Constituição impõe. Por quê? Na sua explanação, deu, digamos assim, alguns discursos que os próprios governantes vão dando, ou seja, os próprios governantes são os mesmos que vão dando tiro aos seus próprios pés. Portanto, é apenas para dizer que o nosso preletor, digamos assim, foi feliz, fez uma abordagem, digamos assim, coesa, serena e transparente. Muito obrigado. Eu estou muito contente com... Boa tarde a todos novamente. Eu estou muito contente, estou satisfeito com a preleção que está a ser feita por aqui. E, no entanto, só para nos deixar um bocadinho mais esclarecido com relação ao tema, eu aprendi na altura, no ensino médio, em organização de Estado, que é próprio ser aceite pelo poder político, ao mesmo tempo ser negado pela não satisfação de todos. E, no entanto, vou focar aqui o seguinte, eu quero saber, está-se a focar muito com relação ao tema, e gostaria de saber qual é o papel, nesse caso, da comunicação social, né, com relação à manutenção do poder político ou da política para com a sociedade. Só devo dizer que há 2 anos para cá penso que o Dr. Epalanga dizia o seguinte: se nós não tratarmos as coisas como elas são, estaremos a passar em nós um certificado de minoridade. Devo dizer que tudo que foi dito aqui pelo senhor Domingos da Cruz é bem verdade, nós temos vivido dessa realidade. Só devo dizer também que continue assim e que os teus pensamentos te sirvam de báculo para os novos projetos e novas obras. Báculo, nós sabemos que é como aquela cassete que Jonas Savimbi usava. Então, tudo isso serve apenas de apoio. Muito obrigado. Eu só quis dizer que também vejo aqui os órgãos de comunicação social, por causa da TV Zimbo, a Rádio Eclésia, mas espero que, se não for hoje ou amanhã, que passem isso nos noticiários, porque tenho a lembrar que no último encontro que teve o Sr. William Tonetti, já no ano passado, também no Colégio Maravilha, vi muitos órgãos de difusão massiva, mas nem a Rádio Benguela, nem a Rádio Moreira passou esse noticiário. Apenas isso. Primeiro devo agradecer ao projeto Número ter feito um papel muito importante, porque isso também colabora de uma forma de despertar a juventude, uma vez que estamos num país que as coisas correm muito mal. E a minha pergunta vai para o Sr. Domingos. A mídia, uma vez que também é cúmplice, né, pelos erros que tem feito, tem a mídia também é cúmplice, né, pela liberdade da imprensa. Então, quais são os procedimentos que devemos que os jovens, né, podem seguir para que saia desses erros que a gente está já... Obrigado. Começaria pelo nosso amigo. Esqueci a responder à questão dele. A resposta é bastante simples. De acordo com os novos marcos da mídia, eu aconselho a procurar, caso queira. Está disponível na internet, foi publicado pela Unesco, os novos marcos da mídia. Foi publicado em 2010. Tais marcos estabelecem quais são os caminhos por que a mídia deve trilhar para que efetivamente seja considerada uma mídia democrática, não é? E ao serviço de um Estado democrático de direito. E, claro, não vou citar todos, mas uma das características que a Unesco recomenda é que
os Estados devem criar normas que inviabilizam o monopólio no controle dos meios de comunicação social. Ou seja, que não haja um só grupo, uma só sensibilidade política, filosófica ou étnica a controlar. Por exemplo, não é bom que num país só os chocos é que controlam os meios de comunicação social, por exemplo. Ou só os partidos da esquerda ou da direita é que tenham o controle absoluto da comunicação social. Porque isso tem uma consequência bastante simples, sobre a qual eu já fiz referência. A consequência será que eles vão apresentar sempre a realidade de acordo com a sua própria perspectiva, de acordo com a sua sensibilidade. Ora, a TV Zimbo alterou radicalmente o seu posicionamento por uma razão bastante simples. É que a TV Zimbo é ligada a personalidades que têm tentáculos dentro do poder político hegemônico e dominante hoje. E como deve calcular, ela ao nascer precisava audiência, que era uma estratégia de marketing. E tem plena consciência de que hoje as pessoas, claro, com a influência de outros órgãos de comunicação social a nível internacional, CNN, Al Jazeera, a Euronews, a SIC, a RTP e outras pessoas, por facto de terem vivido lá fora, já têm consciência do que é fazer uma mídia séria, não é? E eles precisavam então de legitimidade, precisavam de audiência e adotaram aquele estilo inicial que era preciso. Eu desde sempre, quando ela nasceu, aliás, antes mesmo de começar a emitir, havia notícias que eu, enquanto jornalista no Folha 8, inclusive também contribuí para que elas fossem escritas, publicamos notícias apercebendo-se de que os elementos que controlavam a TV Zimbo são pessoas próximas de Eduardo dos Santos. Claro, é absolutamente normal de que o comportamento dela seria esse que tem hoje. Aquilo era uma estratégia de marketing para atrair público. Porque se precisam manipular, tem que ter povo primeiro para manipular. Vamos fingir que somos independentes, não é? Agora, como deve calcular, a própria TV Zimbo nasce de pessoas ligadas ao poder. E como é que eles criaram a TV Zimbo? Onde é que saiu o dinheiro? Ali está a grande questão. E claro, eles precisam de manter o status quo. E isso pressupunha ter público. E agora alteraram que é esse o fim. O fim deles é mesmo este. Manter o poder político. E vão continuar a fazê-lo. Não é isso que eu estou aqui a dizer que vai mudar. Olha, tem uma senhora, Dina Simão, claro, em parceria com os seus colegas, me tinham convidado para um programa, eu esqueço o nome do programa, da Dina Simão, para uma entrevista, e era para falar sobre um dos meus livros, mas claro, eu não tinha dito qual seria o livro, porque eu sabia que já não podiam ter deixado de entrar no estudo. Depois da entrevista, o programa dela vai ao ar de manhã e de noite, em reposição. Nesse dia não foi ao ar de noite. Eu só consegui falar porque estava em direto, quer dizer, também só não dispararam uma RPG-7 porque não tinha, né? E tiveram que pôr música, Kuduro, às 9 horas, para poder fechar o espaço, né? Esse é o problema do país, essa é a realidade. Porque você está num país, meu amigo, em que Rafael Marques dá aulas semestralmente numa universidade americana, literalmente na maior potência do mundo, e vem aqui e não consegue dar aulas na brincadeira da Universidade Agostinho Neto. Não há qualquer intenção de vanglória. Eu dei aulas numa universidade brasileira, mas aqui não me recebem. Onde é que está o problema? Nós temos motivos para amar a forma como estão a conduzir o país. Pelo contrário, devo dizer-lhes que os discursos que as pessoas fizeram aqui, de clamores e de ranger de dentes, como se de profetas se tratassem, é fruto de que amamos esse país, ao contrário daqueles que permanentemente vão defendendo o erro. E fazem-no porque beneficiam-se desse estado de coisas. E nós sabemos isso por quê? Porque em qualquer parte do mundo o caos beneficia uns e a maioria fica a minguar. É essa a realidade. E essa minoria que se beneficia permanentemente tem que defender esse quadro. Agora, meu amigo, a Zimbo mudou porque o Zimbo é continuidade, é extensão, é tentáculo da TPA e ponto final. Assim como o Novo Jornal, Nova Gazeta e tantos outros que eles compraram. E eles querem manter o poder político usando da mídia, e é por isso mesmo que vão querendo comprar tudo e todos.
Quantos jornais eram independentes e eles não deixaram que sobrevivessem? Quebraram com o semanário angolense de Graça Campos. Mal o dono do jornal agora morreu, foram logo a correr porque já estavam numa situação de fragilidade para comprá-lo. Compraram a Capital e pensam que isso é para quê? Isso é ingênuo, de repente está a dormir e sonha, não, vou comprar jornal. Não, fora, eles fazem isso porque querem manter o poder político. E essa é a realidade. Quem não admite, ou é profundamente desonesto, mentiroso, psicótico, ou é um ingênuo. Qual é o papel dos meios de comunicação social para a manutenção do poder político? Basicamente já respondi isso. Acho que não precisa continuar mais a dizer nada sobre isso. Que caminhos os jovens devem seguir para que possamos mudar Angola? Devo dizer, meu amigo, quando dizia que é bom que esse tipo de encontros ajudem a despertar as pessoas, eu não partilho da tua posição, mas respeito profundamente. Eu não vim aqui porque acredito que Angola vai mudar com os nossos debates. Eu não escrevo livro porque acredito que Angola vai mudar com livros, não é verdade. Angola vai mudar com ações concretas como isso que estamos a assistir na Ucrânia. As pessoas estão na rua desde novembro e não saem da rua. É isto que vai mudar Angola. Essa é a minha convicção. Agora, eu não acho que essa é uma posição absoluta. Não. É um ponto de vista que, se houver um outro melhor, que me digam. Porque o grande problema dos angolanos é que vão discutindo sempre sintomas do problema. Onde é que está o problema? As pessoas vêm aqui discutir desemprego, segurança pública, que é das mais péssimas do mundo, porque a polícia fica na rua só para nos ameaçar, não nada para segurar os nossos direitos, não é? O delinquente é o próprio polícia, vão nas nossas casas, revistam sem qualquer mandato judicial, usam da arbitrariedade para nos matarem, fazem o que bem querem e entendem. Temos problemas de segurança alimentar. O último ranking que saiu sobre a segurança alimentar no mundo, Angola é o terceiro pior país para comer nele. A alimentação desse país é a terceira pior do mundo. Como devem calcular, isto não é brincadeira. Então, você que está a apelar para que isso mude, não ama esse país. Pelo contrário, meus amigos, eu estou a dizer que temos que mudar isso. É amor a esse país. Ao contrário daqueles que estão a apelar ao amor do dinheiro. Isso sim. E mais, tudo isso não vai alterar com debates, com livros escritos. É mentira. Não vai alterar com isso. Porque os debates fizemos-los há muito tempo até hoje. E o que nós notamos é que o poder fortalece-se cada vez mais, torna-se um poder absoluto porque controla mídia, economia, política, setor militar, setor religioso e agora está inclusive a controlar o setor estético. Eles é que ditam que música é boa para ouvir. Todos temos que ouvir Kuduro, é música clássica. É a mais alta música que foi criada no último século. E vocês perceberão, meus amigos, que quando isto cair, muitos estão aqui na sala vão perceber que afinal o que nós temos estado a assistir nesse regime é a maior mentira do milênio. Obrigado, Vossas Excelências aqui presentes. Muito obrigado, Domingos da Cruz, por ter vindo, por ter se disponibilizado a estar aqui a partilhar conosco este tema. Os próximos temas serão